Paquímetros, utilizado para efetuar leitura dimensional linear interna, externa, de ressalto e de profundidade. Partes do paquímetro. Temos os bicos, as orelhas, a face para medição de profundidade, a escala principal e o nônio. Tipos de paquímetros. Temos paquímetros universal, paquímetros analógico, com relógio analógico, paquímetros digital, paquímetros que medem somente a profundidade, bicos extra longos e pontas nos bicos. Aplicações do paquímetro. Ele pode medir medidas externas, medida interna, profundidade e medida de ressalto, pequenos canais e grandes diâmetros. Recomendações. Errado. Nunca medir na ponta dos bicos, e sim no interior, no centro do bico. Vamos então entrarmos na aplicação do paquímetro, ou seja, como se mede uma peça com o paquímetro. Temos aqui a parte móvel do paquímetro, a parte que você trava na medição, ou seja, você mede uma peça e rosqueia, travando a parte móvel na parte fixa, memorizando então a medida que você está querendo para anotar e desenhar uma peça medida pelo paquímetro. Vamos então ver como funciona. Temos aqui na parte inferior o 0, 2, 4, 6, 8, 10, que serão medidas em escala de 0,1 milímetro. Não entraremos na medida em polegada. Em algumas aulas futuras podemos fazer as medições em polegada, mas não entraremos em mérito agora. Estaremos falando as medidas em milímetro para facilitar o aprendizado. No futuro, faremos aulas com medições em polegada, mas a princípio falaremos apenas em milímetro. Aqui temos 0, 2, 4, 6, 8, 10. O 0 é a medida na qual vai intercavalar com a medida de cima, que vai nos dar a medida exata da peça. Como funciona? Aqui, na parte superior, 0, 1, 2, 3, até 10. No 1, equivale a 10 milímetros, o 2, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros, 5 milímetros e assim por diante. Então, aqui no 0, digamos que ele se ajuste com 1. Será 10 milímetros. A medida da peça será 10 milímetros, porque o 0 casou com a medida de cima, que é o 10 milímetros. Digamos que o 0 fique linear com esta medida aqui. Não sabemos qual é. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15 milímetros. A medida da peça é de 15 milímetros. Digamos que ela seja um pouquinho mais. Então, ficou 10, 11, 12, 13, 14, 15, mas passou. Quando passa da medida exata, então o que vai valer é o que mais se aparelhar. Ou seja, vamos ver qual das medidas aqui embaixo vai ficar linear com a medida de cima. O 5. O 5 é a medida que mais ficou linear com a medida de cima. O 6 ficou um pouquinho anterior, o 4 um pouquinho posterior, mas o 5 ficou linear. Então, é 15,5 milímetros. Por que 15? Porque aqui temos 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Como passou um pouquinho, o 5. Então, 15,5 milímetros. Muito fácil. Não é difícil fazer medições com paquímetros. Vamos fazer um outro exercício aqui.
digamos que a medida seja esta, uma peça um pouco grande, não é uma peça muito pequena. Vamos ver quanto tem essa peça em milímetro, medindo pelo paquímetro. Vimos aqui então que passou um pouco do 3, do 30 milímetros. Mas passou quanto? Então nós sabemos que deu 30 milímetros. 30 milímetros, vírgula, o que vai se aparelhar? O 6. O 6 ficou linear com a parte de cima. Então ficou 30,6. Uma dica que eu dou é analisar sempre o zero se ele está próximo ao meio. Se ele está próximo aqui ao meio, com certeza é 5. Se ele passou um pouquinho do meio, está entre 6 e 7. Aí fica fácil aqui a identificação. Então, baseie sempre aqui no zero. Se ficar justo, 30 milímetros. Passou um pouquinho, 30, o que aparelhou. Finalizamos então com o curso de paquímetros. Sugiro que adquirem o curso de elementos de máquinas, pois os dois cursos se complementam. Ferramentas manuais e elementos de máquinas são dois cursos básicos para a mecânica. Espero vocês então no curso de elementos de máquinas.